Olá animador, tudo bem com você? Eu me chamo Raul Vanucci, sou diretor de animação e você está no canal Animação Online. No vídeo de hoje eu vou te mostrar como colocar marcadores nos desenhos para identificar keyframes, breakdowns e intervalos. Caso você esteja à procura de uma informação como essa aqui no YouTube, fique comigo até o final desse vídeo. E antes que eu me esqueça, já deixa o like, se inscreva no canal caso não seja inscrito e ative o sininho das notificações. Essa é a melhor maneira para você recompensar o meu trabalho aqui no YouTube e também ser notificado toda vez que eu postar um vídeo novo como esse. Então vamos lá, bora pro vídeo de hoje. Então a primeira coisa que nós vamos fazer aqui, estou com uma cena aberta, nós vamos colocar uma barra, uma janelinha aqui chamada XSheet. Para isso eu vou vir aqui no maisinho, vou clicar e ativar a última opção aqui, XSheet. Essa é a abreviação do Exposure Sheet, nada mais é do que uma folha com toda a exposição da nossa cena. A nossa cena aqui, por padrão, está com 60 frames, então ele vai me mostrar aqui, nessa janela, os 60 frames expostos na minha cena. A Exposure Sheet, antigamente, na época da animação tradicional, ela era física mesmo. Os animadores recebiam a XSheet junto com o Model Sheet do personagem, com o briefing da cena, contendo toda a transcrição da fala do personagem. Então o animador já recebia do lado desse XSheet a informação de quais eram as falas do personagem ao longo dos frames. Assim era possível marcar onde que haveria troca de lip sync e também já identificar previamente quais eram os pontos chaves dessa fala para colocar os keyframes. Tudo isso era anotado na mão e planejado, pois na hora de animar o animador precisava ter esse controle e saber exatamente em quais frames que ele deveria colocar intenções diferentes por conta do diálogo. Então é basicamente uma transcrição da cena e o Toon Boom conta com esse recurso aqui e nele nós podemos fazer algumas marcações interessantes para nossa animação. Então antes de tudo eu vou começar a fazer uma animação qualquer aqui apenas para exemplificar. Eu vou desenhar uma elipse aqui com a ferramenta de elipse mesmo do Toon Boom aqui no frame 1. Vou vir aqui no frame 60 e apertar F5 para aumentar a exposição desse mesmo desenho até o final da nossa cena. E aqui no frame 10 mais ou menos, eu vou criar o primeiro desenho novo na library. Eu vou fazer isso apertando o atalho Alt Shift D. Ele cria uma duplicação do mesmo desenho que eu estava selecionado, mas criando uma nova representação aqui na library. Então o desenho anterior aqui do frame 1 é o Drawing 1, e aqui quando eu apertei Alt Shift D, ele duplicou e criou um novo desenho. Ele criou o desenho 2, o Drawing 2. Nele eu consigo fazer alterações aqui, por exemplo, colocar um squash. E isso sem interferir no desenho 1. Então veja que eu estou animando aqui não por pegs no método cutout, eu estou animando mesmo por desenhos no método quadro a quadro. Veja que eu comecei aqui com uma pose inicial, eu fiz uma alteração nesse desenho aqui, coloquei um squash. Eu vou ainda deslocar esse desenho aqui um pouquinho mais para frente e vou fazer mais um desenho aqui no frame 20 mais ou menos, então eu vou apertar Alt Shift D e eu quero que ele retorne para a pose inicial. Vou deletar esse desenho aqui com o squash, eu vou voltar lá para o frame 1. Vou só selecionar mesmo esse desenho, apertar Ctrl C e lá no frame 20 Ctrl V. E com o OnSkin ligado, vou colocar o Handles lá no começo da nossa animação. Eu vou pegar esse desenho aqui que eu copiei e vou colocar ele aqui mais pra frente. E caso na sua cena, esses handles aqui do OnSkin não estejam aparecendo, eu tô colocando um card aqui pra você, onde eu gravei um vídeo te ensinando como habilitar e desabilitar esses handles aqui. Por algum motivo, esses handles estão sumindo nas cenas de algumas pessoas, isso também aconteceu comigo, e nesse vídeo eu te ensino como colocar esses handles de volta. Eles quebram um galho gigantesco na hora de animar. Então eu tô fazendo isso aqui somente, não tem nenhum princípio de animação envolvido, eu fiz qualquer coisa aqui, apenas pra gente ir ao ponto que interessa desse vídeo, que é fazer a marcação dos keyframes e do breakdown. Então com o frame 1 aqui selecionado mesmo, eu vou lá abrir aquela janelinha de XSheet que a gente habilitou aqui no Toon Boom. E novamente aqui, com essa janela aberta, eu vou clicar somente em cima do frame 1, porque se eu clicar aqui na timeline, veja que tudo ficou azulzinho e ele está selecionando todos os frames. Se eu fizer qualquer alteração aqui nos marcadores, ele vai marcar em tudo o que tem alteração de desenho aqui. Mas eu quero que ele altere somente aqui no frame 1. Então eu preciso clicar, enxergar ele vermelho e aquela seleção azul precisa sumir. E nós precisamos ativar mais uma barrinha aqui. Com o lado direito do mouse eu vou clicar e vou ativar essa opção aqui, Mark Drawing.
No caso, eu já tô com ela habilitada. Eu vou desabilitar e refazer o processo para você ver como é que faz. Então eu vou tirar ela aqui, lado direito do mouse, aqui nessa vista mesmo, e eu vou ativar a opção Mark Drawing. Ele já habilitou para mim essa barra onde nós podemos ver esses ícones de keyframe, breakdown, intervalo, e esses três do lado aqui é a mesma coisa, só que com R na frente, que significa retake. Caso você queira marcar na sua cena quais são os keyframes ou breakdown ou até mesmo intervalo que você precisa ajustar. Mas vamos focar aqui apenas no K, no B e no I. Então, com o frame 1 selecionado pelo XSheet, eu vou apertar o botão K. Ele já colocou aqui o K de keyframe para mim no frame 1 e também fez uma marcação em vermelho aqui no frame 1. Agora eu vou clicar aqui no frame 10, onde eu tenho o desenho 2, e veja também que ele mostra o número do desenho da library. E se eu quiser renomear esse desenho aqui, por exemplo, com o frame 10 selecionado, eu aperto o atalho Ctrl D. Ele vai abrir essa janelinha aqui para mim, Rename Drawing. Eu vou chamar esse aqui, por exemplo, de Breakdown, né? Vou apertar OK. E veja que ele já identifica aqui para mim o nome do desenho que eu acabei de alterar. Então qualquer nome que eu dê para esses desenhos aqui na library, eles também vão ser identificados aqui. Isso é muito bom, pois facilita essa organização, entendendo quais são os desenhos pelo nome e também pelos seus marcadores. Eu sei que o desenho 1 é um keyframe, e aqui no 10 o desenho chamado break vai ser um breakdown. Então eu vou clicar em cima dele aqui, lembrando que se eu clicar pela timeline, ele vai fazer a seleção em todos os desenhos. Eu clico por aqui pelo XSheet View e aperto o botão B. E já identifiquei ele aqui como breakdown, e também aqui na timeline apareceu o marcador azul. E agora no frame 20, eu vou vir aqui pelo XSheet, vou clicar em cima do desenho 3 e vou chamar ele de keyframe. Então na minha cena eu consigo identificar pelos marcadores que eu tenho 2 keys e um breakdown, mas eu vou ter intervalos que vão ocupar aqui esses frames entre o keyframe e o breakdown. Então eu vou fazer aqui uma alteração Alt Shift D para criar um novo desenho, e ele criou um desenho aqui, número 2, no frame 5. Eu vou atribuir ele para um intervalo. Então o que vai acontecer se eu clicar aqui no I, que é o botão de intervalo? Não acontece nada, porque no entendimento aqui desses marcadores, o intervalo não possui nenhuma marcação. Mas ainda assim, alguns animadores gostam de marcar os intervalos. Para isso você tem esses outros botões aqui. Você pode usar o Retake in Between, que é o retake de intervalo. Ele vai criar ali um marcador roxo e você pode deixar esse marcador atribuindo seus intervalos, caso você queira realmente um marcador também nos intervalos. E como que eu faço para retirar os marcadores? Eu vou clicar em cima de um desenho que contém o marcador e vou apertar o I do intervalo. Da mesma forma que ele não atribui nenhuma marcação, ele também retira as marcações que você atribuiu com o K, com o B, por exemplo. Então, apesar de ele não fazer nenhuma marcação, ele tem essa função de remover marcadores. Então, eu vou voltar aqui para a gente revisar como ficou a marcação da nossa cena. Frame 1, desenho 1 da library, é um key. O desenho 2 aqui é um intervalo. Eu posso simplesmente deixar ele assim, que eu já vou identificar que ele é um intervalo. Mas caso eu queira mesmo uma marcação, eu ainda tenho essas 3 opções aqui para usar. Mas no meu caso aqui eu vou deixar sem. Então eu tenho breakdown, vou apertar aqui o B. E eu tenho o último keyframe, vou apertar K aqui no frame 20, que contém o desenho 3 da library. E esse desenho, ele é exposto até o final da cena, frame 60. E como nós vimos, se eu clicar aqui na timeline, ele seleciona todos os frames. Eu posso vir aqui no botão do I, do intervalo, e ele vai remover todos os marcadores. Espero que você tenha gostado do conteúdo de hoje. Por favor, deixe nos comentários as suas impressões e também sugestões para temas de vídeos futuros. Te vejo no próximo vídeo. Um grande abraço e tchau!